noite. Nós vamos para Marcos, capítulo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Marcos 7, 31, vamos ler, vamos prestar atenção na leitura. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, mas somente faz ouvir os surdos, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Que o Senhor acrescente a sua bênção, a leitura da sua palavra nesta noite. Amém. Nós vamos olhar ainda Isaías capítulo 36. Versículo 6, somente esse versículo. Capítulo 35, versículo 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Mais uma vez, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. Quando nós estamos diante desses versículos e quando nós começamos a meditar neles, nós olhamos para um cumprimento da profecia messiânica a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. O cumprimento de uma profecia com relação ao Messias, o Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, nascido de uma mulher, de uma virgem, que foi enviado por Deus para a salvação do homem pecador. Nós olhamos para este episódio em que o Senhor Jesus Cristo, ele está entre uma multidão, ele está diante de muitas pessoas, ali naquela região de Tiro, quando ele vai para Sidom, até o mar da Galileia, naquele território de Decápolis, conforme o versículo 31 que nós lemos. Ele está diante desta multidão, e nesta multidão trouxeram um homem que não podia falar, um homem que não podia ouvir. A palavra de Deus diz que ele era surdo e que ele tinha dificuldade para falar. Nós chegamos a entender que este homem realmente estava carente, fisicamente e espiritualmente, de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós olhamos para este episódio e podemos comparar com a profecia de Isaías, ali no capítulo 35, versículo 6, que nós lemos, em que o Senhor, há muito tempo atrás, trouxe a palavra a Isaías,
E ele pôde então profetizar que aqueles que não podem andar vão saltar como gazelas, como aqueles animais rápidos, como os servos, né? Aqueles que não podem falar, aqueles que não conseguem utilizar o dom da fala, os mudos, aqueles que têm problemas, vão falar e vão cantar. Nós observamos o grande poder de Deus, já profetizado, já predeterminado pelo profeta Isaías. E é exatamente isso que nós vamos olhar. A profecia se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta profecia, quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem para realizar toda a vontade de Deus, toda a vontade do Pai, para destruir as obras malignas das trevas, e para trazer salvação, para trazer luz, para trazer libertação ao homem. Nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele está rodeado de uma multidão de pessoas, não é? Versículo 36, Jesus está diante de uma multidão, e sempre que o Senhor Jesus Cristo aparece na palavra de Deus, por muitas vezes nós podemos constatar este grande número de pessoas diante dele, porque nada mais, nada menos, ele era o enviado, o prometido de Deus para a salvação do homem. E nós observamos ele então diante desta multidão, e observamos que nesta oportunidade algumas pessoas trazem a ele um homem, e este homem tinha as suas dificuldades físicas. O Senhor Jesus Cristo tira ele de perto da multidão a só, traz ele para um contato mais pessoal, mais íntimo, e começa então a trabalhar, começa a mostrar a sua majestade, a sua glória. Ele começa a trabalhar na vida deste homem e a mostrar que ele é o Messias, o enviado. E aqueles que estavam mais atentos, aqueles que estavam mais apercebidos com as promessas especificadas, escritas, dadas pelos profetas na palavra de Deus, aqueles que estavam mais atentos e que tinham a palavra de Deus mais viva em seu coração, podiam observar o cumprimento da promessa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não somente nesses versículos, nesse acontecimento com este homem, mas em todas as ocasiões em que a palavra de Deus, o Novo Testamento que temos nas nossas mãos, relata do agir do Senhor Jesus Cristo na vida do ser humano. Então nós podemos observar que a promessa, o cumprimento da profecia, tanto em outros textos, como nesse que nós lemos, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João Batista, certa vez, levantou uma questão aos seus discípulos, e de perguntar se o Senhor Jesus Cristo era o Cristo, ou se deveria esperar a outro. E o Senhor Jesus Cristo falou: olha, os cegos vêm, os mudos falam, os coxos andam. E ele pôde de fato entender que o Senhor Jesus Cristo era e é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas nessa ocasião nós estamos diante de um homem que tem as suas limitações físicas, tem as suas limitações que a ele trazia muito inconveniente, muita dificuldade. Ele era um homem que não podia ouvir, um homem que não podia falar. E nós, que temos os nossos sentidos, né, a nossa audição, a nossa fala em perfeitas condições, talvez não temos como avaliar a dificuldade que esta pessoa tinha, porque nós desfrutamos desta capacidade perfeitamente, de falar, de ouvir. Mas aqueles que têm esses problemas, que têm esses empecilhos, essas deficiências, eles sabem muito bem como é difícil.
Então eles procuram se adaptar da melhor maneira possível a essas condições. Mas o melhor é ser liberto, poder ouvir, poder falar e de fato usar toda a capacidade que Deus deu ao ser humano. Mas alguns ali dentro daquela multidão, alguns dentro do povo conheciam aquele homem e levaram aquele homem ao Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham a fé, eles estavam esperançosos e tinham confiança no Filho de Deus. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para salvar, para libertá-lo daquele problema, para livrá-lo daquela enfermidade que tanto lhe trazia dificuldade e tristeza ao coração. Nós podemos observar isso na palavra de Deus, nesses versículos que lemos. Não somente dificuldades físicas, mas dificuldades espirituais também. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, rapidamente nós vamos olhar para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós vemos que o que representava esta dificuldade para aqueles que eram do povo de Israel. Talvez um empecilho muito grande, certamente que sim, algo que atrapalhava a vida com Deus. Deuteronômio 6, 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E acrescentará nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E aí ele continua falando dos benefícios que o Senhor prometeu ao povo. Mas o que nós vamos olhar aqui nesses versículos e o que representava de dificuldade, de tristeza para aquele homem, é que este homem não podia, de fato, absorver, não podia participar da maneira com que Israel louvava e servia a Deus. Deus está dizendo aqui, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Ele não podia falar, esse homem não podia ouvir, e isso para o povo de Deus, para o Israel, é essencial. Israel ele tem um texto que chama Shema Israel, onde contém 248 palavras que eles comparam com os órgãos do corpo. E segundo eles, na sua fé, cada palavra dessa é uma ligação com a saúde do corpo. E mais que isso para eles, o poder louvar a Deus e ouvir a leitura dos textos sagrados é essencial. Então, o problema físico daquele homem era triste para ele sim, mas espiritualmente falando também. Escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Olha como o judeu ele é interessado naquilo que Deus ordenou a ele, na palavra de Deus. Ele quer atar ao seu coração, ele quer escrever na porta, nos umbrais das casas, das portas. Ele quer, de fato, viver e ouvir, ler e falar os mandamentos de Deus. Representava muito para aquele homem não poder falar, não poder ouvir a palavra de Deus. Além das dificuldades físicas, as dificuldades espirituais para ele, representava para ele esta deficiência no ouvir e no falar. Mas alguns ali, diante da situação deste homem, levaram ele para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava rodeado de pessoas. E então, eles levam aquele homem para o Senhor, chegam perto dele
chegam próximos ao Senhor Jesus Cristo e lhe dizem: eis aqui um gago que nós trouxemos, eis aqui um surdo que nós trouxemos para o Senhor, para que o Senhor coloque as suas mãos sobre ele. E este colocar as mãos sobre ele significa que eles criam, eles acreditavam firmemente que o Senhor Jesus Cristo podia livrá-lo daquele mal, daquela dificuldade. E então, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo não colocou as mãos sobre ele, como eles queriam. Mas o Senhor Jesus Cristo começou a mostrar aqueles homens, e mostrar aquele homem, a que e para que ele veio a este mundo. Ele começou então a trabalhar para o reino de Deus, para o seu próprio reino. E nós sabemos que tudo que o Senhor Jesus faz não é simplesmente por fazer. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez não foi para se mostrar. Ele não fez coisas que não levariam a nada, para passar o tempo. Ele disse que a vontade, ele tinha uma vontade de fazer, e era a vontade do seu Pai. Uma comida tenho a comer. E tudo que ele falava era com relação ao reino de Deus. Todos os seus atos eram para a honra e a glória e o cumprimento do reino de Deus. Para se cumprir o que estava escrito a seu respeito. Nesta ocasião aqui, ele toma este homem para mostrar o seu poder, o seu ministério e a pessoa grandiosa dele sendo o Filho de Deus. Para curá-lo também, mas para mostrar àqueles que estavam lá, aquele homem ali, e para cada um de nós, quem é Jesus, quem é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Nós vamos observar então que o Senhor Jesus Cristo passa a fazer, a tomar alguns passos, fazer algumas coisas para mostrar o seu poder, para mostrar o serviço do servo de Deus. Nós sabemos que Marcos trata o Senhor Jesus Cristo como servo perfeito, né? Cada evangelho particularmente trata a pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma forma. Mas Marcos, sendo ele o evangelho mais prático, mais direto nas ações das obras messiânicas, das obras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos observar então que o Senhor Jesus Cristo faz com toda a autoridade, com todo o poder que ele tem como o Filho de Deus, como o servo perfeito de Deus. E nós olhamos então que ele, ao receber aquele homem, ele tira aquele homem da presença daquelas muitas pessoas que estavam ali. Isso nos diz, meus queridos irmãos e amigos presentes, que toda a palavra de Deus está cercada por muitas coisas, por muitos pensamentos. Muitas coisas giram em torno da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Muitas doutrinas, não é? Que muitas vezes erradas, não condizentes com a palavra de Deus, não certas com a palavra de Deus, estão sendo ensinadas por muitas pessoas. Muitas doutrinas, muitos ensinos estão baseados no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Multidões. Mas o Senhor Jesus Cristo faz o quê? Se afasta daqueles muitos ali. A salvação, o contato com o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser íntimo. Ele tem que ser verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Particular com o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus. Não conhecer as multidões, as muitas doutrinas, os muitos nomes de muitas coisas, de religião, de grupos. Não.
Isso não salva. Mas para a salvação, para a libertação dos anseios da alma, é necessário um contato íntimo com o Senhor Jesus. Não há outro caminho. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós, para os ensinadores dos nossos dias, para os curadores dos nossos dias, né? Para todas as pessoas que acham estar fazendo a vontade de Deus erradamente. Como se trata com uma pessoa com anseios? Como se trata com o pecador? Como que se trata com o enfermo? Principalmente o enfermo da alma, o pecador. Nós estamos olhando para uma cura física. Nós estamos olhando para um homem surdo, um homem que não podia falar. É para isso que nós estamos olhando. Mas nós vamos aplicar para nós, no âmbito espiritual, dentro daquilo que nós entendemos das necessidades espirituais de Deus. Das necessidades espirituais que Deus quer libertar o homem. De fato, o Senhor Jesus Cristo curou a enfermidade deste homem e mostrou como se deve ser curada a enfermidade espiritual da alma. E quando ele então tira aquele homem do meio da multidão, agora aquele homem pode prestar atenção ao Senhor Jesus Cristo. Pode tão somente dar ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. A multidão agora não tem como falar algo, não tem como atrapalhar o contato pessoal daquele homem com o Senhor Jesus Cristo. Porque pode ser, meus queridos irmãos, que as muitas vozes te atrapalhem de entender o caminho da salvação e a beleza que há em Jesus, o Filho de Deus. Porque muito se fala em torno da palavra de Deus, muito se cria, muito se imagina, muito se inventa. Mas quando nós temos dúvida, e quando as coisas não parecem claras, e buscamos entender, não nos conformamos com qualquer coisa, e sabemos que isso depende para nós, o resto da nossa vida, como dependia para aquele homem ali, o seu bem-estar dali em diante, poder ouvir, poder falar, poder assumir a sua posição na sociedade que ele não podia ter por causa da sua deficiência, poder louvar a Deus com a sua voz e entender a palavra de Deus com os seus ouvidos. Isso representava muito para ele, e se isso representava muito para ele fisicamente, ouvir a voz de Deus e louvar a Deus com gratidão de coração deve representar muito para mim e para você. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui. Que o homem tem que ter um contato com Deus, tem que ouvir a sua voz, tem que entender a vontade de Deus, e desta forma, ouvindo, entendendo, poder aceitar e louvar a Deus com o seu coração. É maravilhoso quando nós podemos entender isso. A nossa enfermidade hoje aqui, não tem ninguém surdo, não tem ninguém que não pode falar, não tem ninguém que não pode andar, mas pode ser que tenha muita gente que não saiba ainda como estar diante de Deus, com o coração contrito, com o coração derramado, esperançoso de ouvir a voz de Deus, de receber a sua palavra, de entender a sua palavra e de viver para Ele, de realmente ter uma vida para agradar a Deus. E a única maneira de agradar a Deus, de servir ao Senhor Jesus Cristo, é ouvir perfeitamente a sua voz, entender a sua vontade, e assim, com a sua vida, com o seu coração, com os seus lábios, confessar que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Talvez você ainda tenha essa dificuldade, talvez você não tenha conseguido ouvir direito a voz de Deus falando ao seu coração, mas observe, hoje você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus. A multidão está afastada daqui, nós estamos com Ele, e vamos juntos olhar em particular o que Ele faz e o que Ele fez
a este homem. Esqueça a multidão. Esqueça as vozes que te falam para não ouvir o Senhor Jesus Cristo. Ou que não te falam para não ouvir, mas que te atrapalham de ouvir. E ouça, e observe o que ele tem para fazer. Ele tirou aquele homem do meio daquela multidão, e ele então olhou para aquele homem. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo começou a mostrar o seu serviço. Como ele não podia falar com aquele homem porque ele não ouvia, o Senhor Jesus Cristo fez o quê? Eu preciso mostrar para este homem que Deus vai curá-lo. Eu preciso mostrar para este ser humano que está limitado pelas consequências naturais, físicas, que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho poder para libertá-lo, para salvá-lo do seu problema. Então o Senhor Jesus Cristo, sabendo que ele não pode ouvir, ele olha para aquele homem e ele com os seus dedos toca nos seus ouvidos e ele toca na sua língua com a saliva. E aquele homem então diante do Senhor Jesus Cristo, longe da multidão, ele mostra-se atento, disponível a receber aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para dar. Você já fez isso? Você já deixou de lado as correrias, as muitas doutrinas, os muitos evangelhos errados que este mundo nos apresenta, que muitos apresentam, para que eles não te sufoquem, para que eles não te tirem a atenção, e já se colocou diante do Senhor Jesus Cristo e olhou para ele e observou o que ele pode fazer por você, como este homem fez. Disponha a ficar diante do Senhor Jesus Cristo, para você sentir e perceber e de fato reconhecer o que ele pode fazer na sua vida. E aquele homem então ali, parado diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tocando nele, e acredito eu, penso eu, que o seu coração já estava querendo transbordar de alegria, sentindo o gozo de estar diante do Senhor, ansioso em receber aquilo que ele mais almejava, que era receber a cura da sua enfermidade. E em alguns segundos, tudo na sua vida ia mudar, toda a tristeza ia virar passado, toda a dificuldade ia virar passado, porque ele parou diante do Senhor Jesus Cristo e ele curou aquele homem. Ele estava diante do prometido de Deus, do Filho de Deus, o poder de Deus encarnado para salvar, para libertar, para curar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo disse que ele veio buscar e salvar o perdido, que ele veio libertar o homem das garras do pecado, da condenação do pecado, da ruína do pecado. Ele estava diante daquele que Isaías profetizou, outros profetizaram, o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, tocando naquele homem, como um verdadeiro trabalhador, como um verdadeiro servo de Deus, mostrando para todos nós que ele estava ali para salvar e para libertar. Ele precisava fazer tudo isso? Não. Nós sabemos que uma cura anterior a essa, da mulher Sírio-Fenícia, quando ela chegou diante do Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, suplicando a misericórdia do Senhor, fazendo o seu pedido com relação à sua filha que estava doentada, estava para morrer. O Senhor disse para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ela poderia se desanimar com a resposta do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, conhecendo todas as coisas, sabia que aquela mulher tinha fé. E quando o Senhor deu essa resposta para ela, a sua resposta de fé foi confirmada, porque ela disse: Senhor, até os cachorrinhos podem comer dos pedacinhos que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu creio que um instantinho que o Senhor olhar para mim, o mínimo que o Senhor puder fazer para mim, a minha filha vai ser curada. E
glorioso quando nós vemos a fé no coração do ser humano. O Senhor Jesus Cristo não precisou sair de lá correndo, ir lá onde aquela menina estava e colocar as mãos nela para curar ela. Mas ele disse: a menina já está curada. Por causa da tua fé, por causa dessas palavras que você disse agora, no mesmo instante o Senhor Jesus Cristo fez com que a fé daquela mulher curasse aquela menina. Então,